Jesus nos deixou as promessas de que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mateus capítulo 28, versículo 20. De que ouve a nossa oração. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12. E que tudo o que pedirmos em seu nome nos seria dado. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, dentre outras promessas. Mas já aconteceu de você se ver sozinho, sem rumo e desanimado na fé, porque parece que Deus não dá ouvidos à sua oração, como se estivesse longe e não ouvisse, ou que não se incomodasse com o seu sofrimento ou com a sua dificuldade? Hoje vamos analisar algumas passagens bíblicas que trazem situações que impedem Deus de ouvir nossas orações. São situações que dizem respeito a condutas nossas que não estão de acordo com o mandamento de amor que Jesus Cristo nos deixou e que desagradam ao nosso Deus. Antes de continuar, peço que dê um like neste vídeo e que se inscreva no canal. Repasse também para outras pessoas, porque todos precisam ouvir falar do amor de Deus. A oração é a principal forma de nos aproximar de Deus e de buscarmos intimidade com Ele. Mas muitas vezes abrigamos sentimentos, pensamentos e comportamentos que nos separam de Deus. A arrogância, o orgulho e a altivez, por exemplo, não agradam a Deus, como dito em Provérbios, capítulos 16, versículo 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. No mesmo sentido, é a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, segundo a qual Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Segundo a palavra, Deus sempre ouve a oração daqueles que se aproximam com humildade, sinceridade e com o coração puro. Encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 3, a predileção do Senhor pelos humildes, ao dizer: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A mesma coisa é ensinada no livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Em relação ao coração puro, encontramos os ensinamentos no livro dos Salmos, capítulo 51, versículos 9 ao 11. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, também nos adverte sobre a necessidade de ter um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O coração puro é como o coração de uma criança, tal qual descrito em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 15. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. A pureza do coração de uma criança está na sua capacidade de receber ensinamento, de ter sua personalidade forjada, de ser amável e de perdoar. Esse é o coração puro e humilde que agrada a Deus. Peçamos a Deus que nos conceda um coração aberto para receber os seus ensinamentos. E deixemos que Ele modele o nosso caráter para que o velho homem ceda lugar ao homem novo, restaurado pelo Espírito Santo. Recebamos o processo de tornar puro nosso coração como um convite de Deus para colocarmos nossa vida em ordem diante daquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode. Ele ouvirá a nossa oração e concederá todas as bênçãos que reservou para nós.
fazendo reinar a plenitude da paz, da alegria, do amor e da satisfação em nosso coração. A falta do perdão também é circunstância que impede Deus de ouvir a oração, como ensinado em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Ao ensinar a orar no Pai Nosso, Jesus faz essa advertência, como vemos em Mateus, capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sejamos amorosos e amáveis com todos e tenhamos vontade e capacidade de perdoar as pessoas que nos ferem e que nos fazem sofrer. Nosso Deus é perdoador e Ele quer que tenhamos estas características, pois nos criou à sua imagem e semelhança. Peço que o Senhor rasgue os corações duros neste momento e que os corações de pedra possam ser trocados. Que a vaidade, o orgulho e o egoísmo caiam por terra, que possamos receber a humildade, porque não somos maiores nem melhores do que ninguém, e também ferimos e magoamos outras pessoas. Ensina-nos a viver a sua palavra, Pai. Ensina-nos a deixar a sua palavra agir em nós, para que permaneçamos em Ti, mesmo quando as circunstâncias forem contrárias e adversas. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, sintetiza o coração puro, humilde e perdoador, no mandamento pelo qual nos ensina a amar-vos uns aos outros. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A desobediência também não agrada a Deus e impede que Ele responda à oração, como se verifica em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 26 e 45. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Outro comportamento que impede Deus de ouvir a oração é a instabilidade da fé, quando duvidamos que a oração será atendida. Segundo o livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 ao 8, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A passagem sobre a mulher do fluxo de sangue, em Marcos, capítulo 5, versículos 25 ao 29, bem nos demonstra a necessidade da firmeza da fé. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Esta mulher soube da fama de Jesus e manteve fixo o seu pensamento de que bastava tocar na orla do manto de Jesus que seria curada. Não se importou com a vergonha, com a exposição e com a possibilidade de ser presa. Em sua mente não havia espaço para dúvida, mantendo a ideia fixa de que seria curada. Tanto que se aproximou por trás para não incomodar Jesus, na certeza da cura, tal qual ocorreu. Coloque-se diante do Pai com amor, sinceridade, humildade e pureza de coração. Apenas fale com Ele sem repetição e sem orgulho, vaidade, raiva ou altivez. Faça seu pedido com a fé firme e inabalável da mulher do fluxo de sangue e não deixe que a sombra da dúvida retire a certeza de que sua oração será atendida.
conforme está dito em Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A paz do Senhor esteja em nossos corações.